Fala, galera da Educação Física Escolar. O tema da nossa aula de hoje é atletismo. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Fica até o final, hein? Então vamos falar sobre atletismo, corridas rasas. São corridas que não têm obstáculo algum e elas são subdivididas em três categorias. As corridas de velocidade, que são de 100, 200 e 400 metros. As corridas de meio fundo, que são as de 800 e 1.500 metros, e as corridas de fundo, de 5 e 10 quilômetros. As corridas de velocidade e meio fundo acontecem dentro do próprio estádio olímpico. E as corridas de fundo, normalmente, elas acontecem em asfalto. Até porque, pessoal, o estádio olímpico, né, onde acontecem as provas de atletismo, uma volta no estádio tem 400 metros. 5 e 10 quilômetros ficaria um pouco inviável, né? Existem algumas provas de 5 quilômetros que acontecem dentro do estádio olímpico, mas a grande maioria acontecem fora. Nós temos também a divisão das corridas com barreiras. Nessa imagem, nós temos uma ilustração, né, de dois atletas transpondo a barreira. Eu gosto muito dessa imagem por conta da mecânica do movimento. Reparem aí o atleta de amarelo com as pernas estendidas, né, a perna esquerda bem estendida, a perna direita passando lateralmente por cima da barreira. Quanto menos ele encostar na barreira, melhor é, né? Menos tempo ele perde e cada fração de segundos em corridas, principalmente de velocidade, são fundamentais para o sucesso final da prova, né? Então, aqui, a mecânica do movimento é muito complexa. As provas com obstáculos, né, com barreiras, elas são subdivididas em duas categorias também. Os 110 e os 400 metros, que é a barreira parecida com aquela que nós vimos na imagem anterior, e os 3.000 metros com obstáculos, que o obstáculo ele é maior, né, mais resistente, os atletas inclusive pisam nesse obstáculo para transpor e em seguida eles caem dentro de uma caixa d'água. E aí continuam a corrida. Então são essas provas como obstáculos. Aqui temos as provas de revezamento. Nesse caso aqui, temos a passagem do bastão, que é um momento essencial e fundamental para o bom desenvolvimento das provas de atletismo de revezamento, né? Essa passagem tem que ser muito bem feita, muito bem realizada. Reparem aí as atletas brasileiras, a imagem pegou o momento exato da passagem de bastão, né? E é muito treinado isso. E essa passagem, pessoal, é realizada em movimento, tá? As atletas não param de correr para fazer essa passagem de bastão. E tem um limite para que essa passagem seja feita, um espaço pré-determinado. Se o bastão cair, não tem punição, não tem nada, só que elas perdem tempo, né? E numa prova de velocidade, como eu falei, qualquer milésimo de segundo é fundamental para o sucesso da vitória, né? Reparem na atleta ao lado do Brasil, uma italiana, acredito, que ela já está preparada para receber o bastão e ela nem olha para trás. Ela começa a correr olhando para frente, estica o seu braço para trás, abrindo bem a mão, né, para que a pessoa que venha com o bastão, ela chega e encosta o bastão na mão dela e ela fecha e continua correndo. Então é uma prova que precisa ser muito bem treinada. Então, pessoal, as provas de revezamento também se subdividem em três categorias, tanto masculino quanto feminino. Aí tem o 4 por 100 metros, o 4 por 200 metros e o 4 por 400 metros. O que isso significa? São quatro pessoas, cada uma correndo 100 metros, quatro pessoas, cada uma correndo 200 metros, cada pessoa, 4 por 400, cada pessoa correndo 400 metros. E nós temos também uma prova chamada marcha atlética. Essa prova, pessoal, é uma corrida é um pouco diferente. Por quê? Porque os atletas eles precisam manter pelo menos um dos pés sempre em contato com o solo. Então a corrida é bem diferente. É bem complexa também fazer essa prova, né? Bem difícil. Os atletas têm um limite de 3 punições que eles podem ter durante a prova
tem fiscais de prova por todo o percurso para justamente analisar, né, se eles tiveram essa punição de tirar os dois pés do chão. Sempre na marcha atlética, um dos pés tem que estar em contato com o chão a todo momento. Beleza? As provas masculinas, elas são realizadas 20 e 50 quilômetros e as provas femininas 20 quilômetros. Todas essas provas, pessoal, são oficiais, né? Claro que existem outras provas é, menores, com tempos diferentes, né? Nas provas de velocidade mesmo, tem em locais fechados, tem a prova de 90 metros, 50 metros. Nós estamos falando mais de provas oficiais e que estão no calendário olímpico. Agora vamos para os saltos. Os saltos nós temos um salto que é os saltos que são horizontais e os saltos que são verticais. Os saltos verticais, os atletas caem normalmente em um colchão, né? E os saltos horizontais, os atletas caem dentro de uma caixa de areia. Então, os saltos horizontais nós temos dois, né? O salto em altura, que o atleta corre e passa, ele tem que transpor um sarrafo, né? Que é o que como chama o bastão central ali que o atleta está passando por cima dele, e ele cai no colchão. O sarrafo pode balançar quanto quiser, mas não pode cair, pessoal. Se cair, o salto é cancelado, certo? Reparem no salto em altura como o atleta entra no salto. Ele entra primeiro com os braços, depois com o corpo. Já o salto com vara, o atleta tem uma vara, né? Essa vara ela é flexível, então ele corre com a vara, coloca a vara no chão e ele tem que transpor o sarrafo, né? O sarrafo bem mais alto. E reparem que a entrada, ele entra primeiro com as pernas, depois com o resto do corpo. Como o salto em altura, o salto com vara também, o sarrafo não pode cair, né? Se o sarrafo cair, o salto é cancelado, é anulado. Esse é o Thiago Braz, campeão olímpico no Rio de Janeiro, no salto com vara. E aqui vamos começar com o salto em distância, os saltos horizontais, né? Onde os atletas caem numa caixa de areia, mais uma campeã olímpica, Maureen Maggi, campeã olímpica no salto em distância. E aí, pessoal, reparem muitas diferenças, né? Do salto horizontal para o vertical. Primeiro, a mecânica do movimento, né? Os atletas aí, a Maureen Maggi está no finalzinho do salto, onde ela agrupa, fecha bem o corpo para fazer a aterrissagem. Ela cai numa caixa de areia. Reparem que a caixa de areia está limpinha. Toda vez que alguém salta, vai alguém com como se fosse um rodo e passa o rodo por cima da areia para deixar ela bem lisinha. Por quê, pessoal? Porque a marca da pessoa é que determina o tamanho do salto, né? A distância do salto. Então, a areia precisa estar bem limpinha e qualquer buraquinho que esteja na areia pode prejudicar o saltador. Então, como que é marcado isso? Tem uma plataformazinha lá que o atleta bate o pé por último antes de realizar o salto, aí ele bate o pé na plataforma e salta. Dessa plataforma até o último buraquinho de areia que tem é onde vai ser aferido, né, o salto. Se, por exemplo, a mal imagem aí que está saltando, ela caiu com o quadril no chão, se desequilibrou e colocou o braço lá para trás e fez um buraco na areia, o buraco da mão é que conta. Então é um salto que tem que ser muito preciso, né? Então esse é o salto em distância. Então a pessoa corre, põe o pé na plataforma e dá o salto. Já essa imagem épica do João do Pulo retrata o salto triplo. Qual é a diferença do salto triplo para o salto em distância, pessoal? O salto triplo, quando ele bota o pé naquela plataformazinha, ele ainda tem que dar mais 3 passos para depois realizar o salto. A metragem é a mesma, tá? Aquilo que eu falei no salto em distância. A caixa de areia, é, o, a forma de aferição do salto, da distância. Então, a única diferença é que no salto triplo, depois que ele bate o pé na plataformazinha,
ele tem que dar mais 3 passos antes de realizar o salto. Agora vamos para as provas de força. Então, a diferença de cada prova, né? Aí temos o arremesso de peso. Então, o atleta tem uma bola de ferro, onde ele tem que fazer esse lançamento. Ele faz esse lançamento partindo aí, ó, do pescoço e do ombro e dá 2 ou 3 passos para o lado e faz o lançamento do peso. Vence quem consegue arremessar mais longe, né? Todos os de força, pessoal, que nós vamos ver agora, vence quem quem conseguir lançar mais longe. Aqui nós temos o arremesso de disco. Reparem que o disco é completamente diferente do peso. Tudo é diferente, né? A forma como pega, a forma como vai lançar. Um movimento nesse daí do disco, ela vai dar 2 giros antes de lançar o disco. Reparem que tem uma telinha na lateral que não tem no peso. Exatamente por conta desse giro, o disco pode sair da mão dela antes do previsto e aí pode causar um acidente, por isso que tem a telinha. O lançamento de martelo também tem a telinha, ele tem uma bola de ferro, né, presa num cabo de aço e ele gira esse cabo de aço sobre a cabeça e depois faz o lançamento. Como pode escapar da mão dele antes do previsto, também tem uma telinha de proteção na lateral. E aqui o lançamento de dardo, né, que é onde a pessoa faz uma corrida, nos últimos passos ela faz essa corrida lateralmente e faz o lançamento do dardo. E por último, pessoal, temos as duas provas conjuntas do atletismo, né? O heptathlon, que é uma prova feminina, então a mesma atleta realiza essas 7 provas, né? 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos no primeiro dia de provas e no segundo dia, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros rasos. Cada prova tem uma pontuação. O atleta que tiver a maior pontuação de todas as provas vence. E no masculino, pessoal, é o decathlon, são 10 provas. Então, no primeiro dia, eles realizam essas 5 provas. E no segundo dia, essas outras 5 provas. Então, são provas, são atletas extremamente preparados, né? Nós percebemos que um atleta de atletismo, ele tem um perfil, né, um perfil físico, principalmente, específico para cada modalidade. Dificilmente um atleta de elite, que é dos 100, 200 metros rasos, ele vai fazer uma prova de 5.000, ele vai fazer um salto com vara. Já esses atletas, tanto feminino do heptathlon quanto do decathlon masculino, são atletas que têm uma preparação muito elevada, né? Porque ele tem que ser um atleta fazer tudo muito bem, né? Todas as provas que são provas bem diferentes. Reparei só nesse segundo dia dos homens aí. Os 110 metros com barreira não tem as ações motoras, não tem nada a ver com o salto com vara, que não tem nada a ver com arremesso de disco, nem com o lançamento de dardo, nem com 1.500 metros rasos. São competências físicas, valências, né, físicas completamente diferentes. Então o atleta tem que ser muito completo. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo do que o normal, do que nós estamos acostumados aqui, mas é um vídeo falando um pouquinho sobre as provas de atletismo que estão inseridas nos Jogos Olímpicos. Beleza? Toda segunda-feira a gente está aqui, pessoal. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos encontramos na próxima semana. Valeu? Tchau, tchau!